Olá pessoal, Eric Formaggio por aqui, trazendo mais um vídeo para você, para a gente falar sobre SEO, falar sobre Web Analytics. E para você que não me conhece ainda, eu escrevi um livro em 2023 sobre SEO, contando nesse livro muito sobre minha experiência trabalhando nessa área desde 2007, requisitos de SEO, conceitos importantes também. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem meu livro lá na Amazon, sempre tem algum descontinho lá, a Amazon sempre tá com alguma promoção. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Aproveito, peço para você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho, né, para ser avisado aí quando algum novo vídeo subir. Deixe seus comentários aqui embaixo também, puder compartilhar com seus amigos aí que possam ter interesse nesse tema, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um artigo que eu escrevi no meu blog, no Diário da Ciência de Dados.com.br, que é um site onde eu escrevo muito sobre Web Analytics, sobre análise de dados, etc. Eu escrevi um artigo recentemente falando que os negócios, por que pequenos negócios precisam estar atentos aos dados, né? Os dados no mundo de hoje, né, principalmente com o advento de diversas ferramentas, automatizações, mecanismos para mensuração de dados, hoje praticamente a gente não tem desculpa para não olhar para os dados. Mas eu vejo que, sobretudo, pequenas empresas elas têm uma oportunidade muito grande quando se refere à análise de dados de otimizar suas operações. Por quê? Pequenas empresas elas acabam tendo recursos muito escassos, né? Elas acabam tendo recursos muito escassos e elas têm que aproveitar muito bem esses recursos. Então, elas podem otimizar esses recursos olhando para os dados, né? Investir naquilo que realmente vai fazer a empresa crescer, vai fazer a empresa ter uma rentabilidade. Uma das coisas que eu comento aqui, né, é que os dados eles não são responsáveis por a empresa crescer de maneira saudável, né? Não são os dados que são responsáveis, mas eles permitem analisar se o crescimento do negócio está indo para o lugar certo. Não tem nada pior do que você crescer para o lado errado. É a mesma coisa que você começar uma viagem pegando a estrada, a direção errada e indo muito rápido, né? Não vai adiantar nada. Você vai ter que depois voltar por aquele mesmo caminho para ir na direção certa. Então, uma das coisas que as empresas pequenas, elas podem começar fazendo é dando atenção aos dados do site, né? Então, pequenos negócios que têm um website, que começam a ter uma operação online, um pequeno e-commerce, alguma coisa assim. Eu gosto de usar um exemplo aqui do bairro onde eu moro, onde tem uma lojinha, tem um comércio ali e o dono ele percebeu que ele poderia colocar aqueles produtos deles no Mercado Livre, ter um site, um pequeno e-commerce, etc. E ele foi lá, montou um e-commerce, colocou esses produtos dele lá. Só que em uma das conversas que eu tive com ele, porque eu era cliente assíduo daquele e-commerce, daquele comércio físico, né? Eu vi que ele tinha lançado o e-commerce, entrei no e-commerce e uma das perguntas que eu fiz, mas tu tá olhando nos seus dados, como que estão as vendas online? Ele falou assim, das vendas online eu só sei o que chega de pedido. Ele não tinha uma visão sobre os dados daquele site, né? Os produtos que estavam, os canais, né? De onde as pessoas estão vindo das redes sociais, da busca orgânica, de busca paga, que ele falou que ele estava fazendo alguma coisa nesse sentido também. Então, olhar para os dados nesse sentido é algo muito importante. As empresas menores, elas sofrem muito com escassez de funcionários também. Não porque elas não querem contratar, mas as verbas são muito limitadas. E às vezes já tem poucas pessoas, né? Tem uma dificuldade de se olhar para os dados nesse sentido, porque tá, quem que vai olhar para os dados, quem que vai olhar para o Google Analytics, quem que vai olhar para a parte online, mas a partir do momento que você se propõe a ter uma operação online, né, ter ali um Google Meu Negócio, uma lojinha, alguma coisa na internet, você tem que olhar para esses números, né? Não existe gestão sem olhar para os números.
né? Se você não está olhando para os números em uma operação, é como se você estivesse andando, né? Seguindo aquele exemplo da estrada. É como se você estivesse andando por uma estrada sem velocímetro, sem saber a quantidade de combustível que você tem no tanque do carro, né? E nesse artigo eu falo sobre isso, né? Eu falo sobre as ferramentas disponíveis, né? Então, o Google Analytics, por exemplo, você não precisa pagar, né? Tem outras ferramentas que podem serem usadas aí, né, de forma gratuita, como o Google Search Console, o Looker Studio, o Google Meu Negócio, dentre outras soluções. Então, às vezes uma empresa ela tem aquela sede física, né? O mínimo que ela tem que fazer é ter um Google Meu Negócio, olhar para os números, né? Ver a quantidade de pessoas que estão comentando, a quantidade de pessoas que estão marcando de alguma forma aquele estabelecimento, né? Avaliando aquele estabelecimento. O Google Analytics, para mim, é o início de tudo. Então, hoje é difícil você ter um negócio que ele não tenha um mínimo um site, né? E a partir do momento que as empresas elas tiveram a possibilidade de ter websites, né, elas passaram a se conectar com o mundo. E hoje ter um site ele não é mais tão caro. Você pode ter para o seu negócio um site que você mesmo pode fazer essas empresas de host. Você geralmente vai lá, compra o domínio e ele tem lá um desenvolvedor automático de website. Ele monta ali no mínimo uma página para ti, né, uma one page com formulário de contato e já instala o Google Analytics para ti, né? Então é algo que existem soluções baratas em relação a isso. Mas de novo, olhar para os números desses ativos digitais que você tem é importante. Passa muito, como eu disse, né, pela questão de limitação de verba. Quando a gente pensa em negócios pequenos, né, eu estava vendo essa pesquisa aqui do Sebrae, mas segundo o Sebrae, 99% de todas as empresas que existem no país são micro e pequenas. E muitas dessas empresas têm websites. E muitas dessas empresas têm o Google Analytics instalado. Então acho que tudo passa por isso, né? Passa por olhar para os números do Google Analytics, entender o que está dando resultado para aquele seu pequeno negócio e qual a maneira de crescer. De repente você chega à conclusão que se busca mais através da internet um determinado produto. De repente você chega à conclusão que tem um produto do seu nicho de mercado que você não tem e você pode começar a comercializar. Então são análises como essas que vão te ajudar a pensar no seu negócio, a tornar as estratégias mais focadas nos dados. O que eu quero fazer com esse artigo é desmistificar essa questão da utilização do dado, porque principalmente no dia de hoje a gente ouve muito falar em data warehouse, inteligência artificial e outras coisas. Só que às vezes os pequenos negócios eles podem começar pelas coisas mais simples. E até aqui no artigo eu dou um exemplo que eu falo, né? Antes de concluir a história, né? Eu coloquei uma história aqui que realmente aconteceu comigo. Isso daqui é verdade, né? Alguns anos, muitos anos atrás, eu contratei um eletricista, o senhor Paulo, e até perdi contato com ele, né? Deixo esse artigo em homenagem a ele. E ele me deu uma lição de como pequenos negócios eles podem se utilizar dos dados, né? Nessa história aqui, o senhor Paulo ele fez um site dessa forma que eu falei, né? Com o próprio sistema da hospedagem dele. Ele tinha lá um construtor de sites na hospedagem que ele comprou, onde ele comprou o domínio e tudo mais, né? Porque ele queria aparecer no Google. Então ele tinha uma pequena empresa, era ele mais um funcionário na época que ele me atendeu, né? Ele queria aparecer no Google, ele entendeu que isso era importante para ele. E aí ele acabou se posicionando com uma palavra-chave que era eletricista Porto Alegre, porque na época foi isso que eu fiz, foi essa busca que eu fiz. Eu encontrei um site dele, um site muito, muito simples. Eu lembro que o site tinha ali um texto bem feitinho, até com um número de telefone. Não tinha WhatsApp ainda na época, né? Não tinha se lançado o WhatsApp. E aí eu liguei, né? Liguei para ele e tal, contratei, ele foi em casa. E aí o que aconteceu? Ele foi em casa, eu comecei a conversar com ele sobre isso. E olha o pensamento dele, né? Ele falou que ele queria aparecer no Google e que aí muita gente começou a ligar. E ele passou de 5 serviços por semana para uns 3 por dia.
Então o site dele tem umas 100 tinha na época, né, mais de 100 visitas por dia, e ele estava pensando em chamar um outro assistente, ele já tinha um assistente, ele queria chamar mais um assistente para ajudar no serviço, começar a atender mais casas e ter mais serviços por dia, ou seja, uma coisa muito simples. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui na lógica que ele fez, né, com os números. Eu passei de 5 serviços por semana para 3 por dia, né? O site tem umas 100 visitas por dia, agora eu vou chamar mais um assistente para ter mais uns 6 serviços, para ter 6 serviços por dia. Ou seja, ele utilizou os números em uma lógica muito simples para poder fazer com que o negócio dele crescesse. E eu acho que essa é a grande filosofia dos números. Sempre quando a gente pensa nos números, a gente pensa em algo muito grandioso, etc. Se você visitar os comércios, se você falar com pessoas mais velhas que trabalharam muito com o comércio, elas tinham uns caderninhos que elas iam fazendo anotações, essas coisas. Então, os pequenos negócios, eles podem começar pelo simples. Ver quantos usuários tem no site, instalar um Google Meu Negócio, ver quantos usuários vão chegar, né, aquele perfil seu no Google Meu Negócio, o número de pessoas que estão comentando, qual a classificação que elas estão dando, por que elas estão dando classificações. Esses dados qualitativos, eles acabam sendo importantes também para o negócio. É sempre importante, né, quando a gente fala, novamente, né, quando a gente fala em dados, a gente pensa sempre em grandes quantidades de dados. É importante que você faça análise do small data, né, que são essas pequenas quantidades de dados onde você consegue, através deles, ver comportamentos que dentro de um conjunto maior você não conseguiria perceber algumas coisas que estão acontecendo no negócio. Eu vou deixar o link para esse artigo aqui na descrição. Eu espero que vocês gostem e até a próxima.